Nessa semana, a porca vai torcer o rabo em Brasília. Começo de conversa, vai ter uma manifestação. A ideia é parar tudo lá em Brasília. Bolsonaro estará pela primeira vez numa manifestação em Brasília depois do que aconteceu no 8 de janeiro. Isso é simbólico, é histórico. Só que está circulando um vídeo de uma medida desesperada que pode acontecer para que essa manifestação seja impedida. Aí não pode, né? Vamos falar sobre esse vídeo do Metrópolis. Será que esse vídeo é atual ou não? Outro ponto que a gente precisa falar, o David Gamble, ou seja, o representante dos Estados Unidos sobre as sanções que podem ser aplicadas ao Alexandre de Moraes, já está em solo brasileiro, o cara já está chegando aí. E aí gerou uma discussão sobre quem está falando a verdade, o Eduardo Bolsonaro ou o UOL, que é um canal bem militante de esquerda. O jornal Metrópolis fez uma publicação acabando com a celeuma e falou o seguinte: olha, o governo norte-americano, e agora não foi embaixada, o governo norte-americano já deu posicionamento oficial sobre sanções ao Alexandre de Moraes. E eu vou trazer essa nota, né, que foi publicada aqui a partir do jornal Metrópolis para vocês, tá bom? Então a gente vai discutir tudo isso. Vamos falar também do Elinho Mosca, né? Ou seja, Elon Musk, ou Elon Musk, né? O Elon Musk conseguiu uma vitória avassaladora. O apoio de parte do povo norte-americano para o Elon Musk é gigantesco. E aí esse cara só não vira presidente dos Estados Unidos devido ao apelo e o apoio do povo americano para ele, porque ele não é nascido nos Estados Unidos e é óbvio, né? A Constituição americana impede isso. Mas o cara conseguiu um feito onde vai eliminar a esquerda de uma vez por todas. Pelo menos, de um certo lugar. E você vai entender de onde é que eu tô falando, fechou? Então vem comigo, senta, pega a pipoca, é mais um capítulo da nossa novela preferida, fica preparadinho para acompanhar todas essas informações. Hoje, segundona, promete pegar fogo. Que Deus te dê uma mesa farta, eu tô entrando na sua casa na hora do almoço para filar boia, então que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para toda a sua família. Beleza? Vamos começar com notícia? Você não tá pelos meus lindos olhos azuis, eu tenho certeza disso. Olha só, Bolsonaro. Pois é, o Bolsonaro recebeu alta médica, né, saiu do hospital, e isso, né, causou uma comoção muito grande. Tem um vídeo viralizando da Michele Bolsonaro aos prantos de alegria, né, agradecida a Deus. Ela é uma mulher muito virtuosa, isso aí a gente sabe. Agora, a grande questão que fica é: Bolsonaro vai ou não vai na tal manifestação pela anistia humanitária, quarta-feira agora, que vai acontecer dia 7? Pois é, os médicos disseram para o Bolsonaro não ir no ato pela anistia em Brasília. Até porque é a primeira vez que esse tipo de manifestação vai voltar a acontecer em Brasília. E eles não sabem o que pode acontecer, né? Então os médicos é, disseram que o Bolsonaro não pode ir. O Bolsonaro foi entrevistado e durante a entrevista perguntaram para ele: e aí, ô Bolsonaro, você vai na manifestação lá em Brasília? O Bolsonaro respondeu: não. Quem vai decidir são eles, são os médicos. Se eles disserem que eu posso ir, eu vou. Se eles disserem que eu não posso ir, eu não vou. E aí os médicos disseram que não recomendam o Bolsonaro ir. Mas cá entre nós, o homem é cabeça dura pra caramba. Bolsonaro vai argumentar, ó, eles falaram que não recomenda, mas não proibiu, então eu vou. Então eu acho que cabeça dura do jeito que ele é, ele vai. E aí, ao sair da UTI, né, ao sair do hospital, a primeira coisa que ele falou foi o caso da Débora, né? Diz que a história vai fazer justiça. O caso da Débora, a cabeleireira do batom, lembra? Do perdeu o mané? A Débora virou um símbolo, né, pela luta e pela batalha pela anistia, ou seja, acabou se tornando um símbolo aqui nessa batalha por justiça, né, porque ficou nítido, claro e evidente que no Brasil as penas aplicadas
violam todos os preceitos do devido processo legal, da individualização da pena, da competência, da distribuição de processos, da imparcialidade. Ou seja, se a gente for listar aqui, dá para escrever só um livro inteiro, só com os abusos do judiciário sobre o caso do 8 de janeiro, né? Então, fica nítido aí que são abusos. E aí, esse caso ainda vai entrar para a história. E aí uma figura que também é símbolo do 8 de janeiro, a dona Hilda, né? A dona Hilda ficou todos esses dias que o Bolsonaro teve internado lá, eu não lembro se foi 17 dias, não me recordo. Eu sei que o Bolsonaro ficou 17, 20 dias, não sei. Internado. Todo esse tempo a dona Hilda esteve lá, orando do lado de fora, né, do hospital em Brasília, e o Bolsonaro, ao sair, foi lá recepcionado pela dona Hilda. Uma cena bonita de se ver, tá? Michele, por favor. Ela e a Débora são o nosso norte, ok, pessoal? Irmã Hilda e a Débora. Até adianto para vocês. O prazo final será dia meia dúzia agora, terça-feira. A Polícia Federal vai lá em Paulínia pegar a Débora, deixar 2 filhos chorando para trás para cumprir o restante dos 14 anos de prisão. É humanitário o acolhimento da primeira-dama do Peru por corrupção e a Débora com 2 crianças pequenas em casa. Mas aqui temos a irmã Hilda, um símbolo para todos nós. A história vai fazer justiça com ela para ver se... Microfone, amigo. Microfone, amigo. Deus te abençoe. A irmã Hilda que acabou se tornando uma espécie de anjo da guarda aí, né? Assim, sempre com aquela arma perigosíssima, né, nas mãos, uma Bíblia. Bom, mas aí uma coisa interessante surgiu. Poderia, nesse momento de debilidade do Bolsonaro, porque ele saiu do hospital agora, né, haver uma ordem de prisão contra o Bolsonaro para que o ato não aconteça? Pois é, tá viralizando, né? Tá circulando nas redes agora Hoje um vídeo, tá? a coluna revelou do Paulo Capelli, desculpa, até vazou o áudio aqui, né? Do Paulo Capelli, onde ele fala, né? De uma possível prisão do Bolsonaro devido à participação em atos, né? E a convocação do Bolsonaro em atos e manifestações. Uma discussão que aconteceu entre o Marcel Van Hatten e o Chico Alencar, do PT. A grande questão é, será que o ministro Alexandre de Moraes pode determinar uma prisão preventiva de Bolsonaro sobre a manifestação? Acompanhe esse vídeo aqui que eu vou tratar um pouco dele, tá? Hoje a coluna revelou um despacho do ministro Alexandre de Moraes determinando que a Procuradoria-Geral da República analise a possível prisão preventiva de Bolsonaro para garantir, entre aspas, a ordem pública. 2 pessoas ali foram instrumentos para fazer esse pedido para Alexandre de Moraes, que enviou para a PGR, mas é uma suposição absurda. Vou ter que ir preso junto, porque eu também estou convocando manifestações pela anistia. Agora, se a gente não puder convocar uma manifestação e ele, como cidadão, não puder fazer isso em defesa de uma pauta humanitária, aliás, mais do que isso, ele como uma liderança política que é, a maior liderança política que há na direita, se ele não puder fazer isso, ninguém mais pode. Então, quer dizer, isso é mais uma vez, só do Alexandre de Moraes despachar isso para o PGR, a gente vê mais uma vez uma forma de tentar ameaçar, chantagear, torturar, que é o que está acontecendo nesse processo. É uma tortura constante sobre todos aqueles que são da direita. Não há nenhuma tentativa de pacificar o país. É válido a análise. Vamos lá, pessoal. Não vou nem colocar a parte do Chico Alencar, né? Não vem ao caso. A grande questão hoje é, há uma ordem do Alexandre de Moraes ou um pedido de esclarecimento da PGR sobre uma prisão de Bolsonaro neste momento? A realidade é que este vídeo, esta publicação, foi sobre a primeira manifestação que aconteceu lá em Copacabana, tá? Então, não há possibilidade agora, pelo menos que se tenha informação. Está circulando vídeos dizendo, né, inclusive, não são em perfis de direita, tá? São em perfis de esquerda. Estão circulando vídeos dizendo que há uma ordem de prisão por parte do Alexandre de Moraes, tá? Do Alexandre de Moraes
para o Bolsonaro, para esse ato agora, tentando inibir, tentando fazer com que as pessoas não compareçam a esse ato. Este vídeo não é de agora, tá? Só para deixar claro para vocês. E sobre manifestação ainda, tá levantando um questionamento. Quem fez essa publicação é o José Medeiros, tá? Que é deputado, e o José Medeiros fez um levantamento. Aconteceu esse final de semana um show, né, que até deixou a esquerda pistola por causa das cores verde e amarela. E esse aqui é a manifestação do Bolsonaro em Copacabana, que a galera da USP chegou a dizer que tinha aqui 18 mil pessoas. Essa é a manifestação do Bolsonaro. Essa é a manifestação da Lady Gaga, com certeza com mais pessoas, mais 2 milhões e 100 mil pessoas. Então, assim, para 18, para 2 milhões e 100, esquisita as fotos, não é? Acho que eu não tenho muita noção de quantidade, não, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora das sanções que podem ser aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, advindas dos Estados Unidos, do próprio governo Donald Trump. A gente precisa entender alguns pontos, tá? Surgiu uma discussão se o David Gamble, que é o secretário do setor de sanções dos Estados Unidos, se ele estaria vindo aqui só para ter uma reunião bilateral com o governo Lula, ou se ele veio para buscar informações e sanções ao Donald Trump, ao Alexandre de Moraes, por ordem do Donald Trump. Pois é. A grande questão é que só o tempo vai nos dizer. Mas o Paulo Capelli, de uma forma imparcial, fazendo jornalismo, né, para buscar informações reais, fez uma nota. E aí a matéria é: posição oficial do governo Trump sobre sanções a Moraes. Então o governo Trump agora deu uma posição oficial sobre o caso. Oficialmente, o governo Trump mantém sigilo sobre as discussões envolvendo sanções ao ministro Alexandre de Moraes. É parte de uma política interna. E aí, a matéria do Paulo Capelli diz o seguinte: embora integrantes da Casa Branca como Elon Musk discutam abertamente sanções ao ministro Alexandre de Moraes, e olha só, inclusive pesquisando bens do magistrado em solo norte-americano, e não só em solo norte-americano, como outros aliados, tá? A União Europeia, todos aqueles que usam a rede SWIFT de controle bancário, né? de transação bancária. A posição oficial do governo Trump sobre o assunto é mais discreta. Do governo, tá? Questionada pela coluna sobre o assunto, a Embaixada dos Estados Unidos manteve o sigilo. Por questão de política interna, não comentamos sobre casos hipotéticos de sanções. Resumindo, tá? O Eduardo Bolsonaro disse que o David Gamble vem ao Brasil justamente para investigar e implementar sanções ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto: Jamil Chad, do UOL, disse que é mentira, que é fake news do Eduardo Bolsonaro, porque a embaixada disse que o representante dos Estados Unidos terá reuniões com o governo Lula, o que não desmente nada. O fato é que a embaixada não fala sobre o assunto. A informação que o Eduardo Bolsonaro tem é direta do David Gamble. Então, as duas aqui, só o tempo nos dirá, mas eu aqui opto em crer que o Eduardo Bolsonaro está mais acertado nessa situação, tá bom? E o Elon Musk? Será que o Elon Musk tem o apoio do povo norte-americano? Será que a galera da direita está dando apoio ao Elon Musk? Pois é. Imagina se você fosse um bilionário como o Elon Musk e tomou raiva da esquerda, não quer mais papo com essa galera woke, não quer mais papo com a esquerda e quer montar uma cidade só de direita. Será que você conseguiria? Pois é, lá nos Estados Unidos é possível alguém montar uma cidade, desde que seja aprovado por lei. Aqui no Brasil também é, tá? Aqui no Brasil também é. E aí o que aconteceu? O Elon Musk falou: quer saber? Eu vou criar a Direita City. Ou seja, não é a Direita City, né? Uma cidade com esse nome. Mas olha só isso. Musk vence votação para fundar sua própria cidade no Texas. Ainda mais no Texas. Olha só. A proposta do Elon Musk de transformar a região de Boca China, no sul do Texas, na cidade de Starbase, o nome da cidade será Starbase, foi aprovado por ampla maioria em votação realizada no sábado,
Com 173 votos favoráveis e apenas 4 contrários, a medida abre caminho para a formalização de um modelo de cidade diretamente vinculado à SpaceX, empresa aeroespacial fundada por Elon Musk. O território, que agora compõe a cidade de Starbase, é praticamente todo habitado por funcionários da companhia. A área abrange cerca de 4,14 mil quilômetros quadrados, né? Extensão próxima do bairro da Liberdade, em São Paulo, e concentra o complexo de testes e lançamentos de foguetes da empresa. Então, Elon Musk terá sua própria cidade, terá seus próprios prefeitos, suas próprias regras municipais. Isso, né? Se a moda pega... Ah, meu irmão, se a moda pega, fica bom, hein? Interessante, né? Aqui no Brasil. E será que o Elon Musk tá com apoio da população? É o seguinte, você sabe que a galera do amor, a galera do somebody loved, né? Left people aí, somebody love, né? Left people aí, que essa galera do amor, assim, ela tem um modelo meio esquisito de demonstrar o amor dela, é depredando prédios, é depredando carros, é fazendo ameaças, é falando que vai mandar Bolsonaro e os bolsonaristas pra vala, é desejando que o Bolsonaro vá pro inferno. Essa galera da Left People é assim. Lá nos Estados Unidos, a galera da esquerda tá indo nos prédios, né, nas revendedoras da Tesla e depredando. Tá atacando com coquetel Molotov, é o perfil deles. O que rolou? O povo resolveu fazer campana e vigília. Você sabe que lá nos Estados Unidos a arma é liberada. A galera resolveu pegar o 38, ir para a porta dos prédios da Tesla, gravando, fazendo lives de lá e falando: venham, esquerdistas, venham aqui depredar para ver o que vai acontecer. E aí, o próprio governo já até emitiu uma nota dizendo o seguinte: olha, se algum esquerdista resolver aparecer lá e por um acaso, né, resolver depredar ou alguma coisa nesse sentido, é legítima defesa da propriedade. Então, tá liberado, né, o cidadão americano para fazer a defesa da propriedade do Elon Musk. Então, essa galera aí que tá com as bandeiras aí estendidas, você tá vendo? Tá todo mundo indo, né, com alguns brinquedinhos que faz pay, né, para esperar a esquerdista ir lá depredar patrimônio. Engraçado, ninguém foi até agora, né? Pararam de depredar os prédios. E assim, tá virando caravana. Parece que tem carro pra caramba com bandeira americana defendendo, né, o patrimônio do Elon Musk. E aí, tinha uma manifestação do outro lado, se você observar aqui nos vídeos, tinha uma manifestação do outro lado da galera da esquerda que tinha ido lá pra isso, né? Pra depredar. E aí a galera foi lá defender. Engraçado. Ninguém quis atravessar a linha nesse caso. Por que será, né? Coloca no comentário. Por que será que essa turma não quis atravessar, né, a linha? E o Lula, né? E a política externa do Lula? Tá boa? Tá tudo bem? Olha só essa aqui. No meio de uma guerra tarifária, no meio de um problemão, né, que o mundo está enxergando, a China já está demonstrando alguns sinaizinhos de fraqueza, Lula vai para a Rússia, para a China, em meio à guerra tarifária. Com novas negociações em andamento a respeito das tarifas impostas por Trump, né, contra diversos países, e um possível acordo de paz entre a Ucrânia e Rússia, Lula viaja para o território russo. Na sequência, para Pequim, lá na China. E aí, só para constar para você, né, a Janja já tá por lá, já tá passeando, já tá curtindo a vida doidado, com seu dinheiro, tá trouxa? Ah, com o meu também, eu também sou trouxa, né? A piada acabou ficando sem graça, porque a gente é tudo trouxa no meio dessa história, né? Mas a grande questão é que o governo Lula, né, vem realmente cruzando linhas tênues, vamos dizer assim, né? Ou seja, criando linhas, cruzando linhas perigosas. Porque além de se encontrar com Putin, além de ir para a China, sinalizando que nessa guerra tarifária está contra os Estados Unidos, pode trazer problemas para o Brasil, aí vem o pior da história. Num certo lugar, um certo amigo aguarda. Adivinha quem? Ele, o homem bom do Lula, né? O Lula que diz que ele é um homem bom, ele não é um homem mau. Lula deve se reunir com Maduro na Rússia.
Será a primeira vez que os líderes se encontrarão pessoalmente desde as eleições na Venezuela, em julho de 2024. Foi uma vergonha, né? Que lá, né? O Lula sendo o fiador daquela vergonha que aconteceu na Venezuela. É deplorável, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que é do Partido Socialista Unido da Venezuela, de esquerda, né? Dizem eles que depois do roubo, da fraude lá das eleições, ele era bolsonarista, né? A credibilidade da mídia é impressionante. E aí, ele vai se encontrar na Rússia nessa semana. O petista embarca para o país na terça-feira e vai participar do 80º aniversário do Dia da Vitória, né? Dia da Vitória dos comunas lá. A grande questão é, o Maduro é uma figura totalmente deplorável, todo mundo sabe disso. E aí o fato é que o próprio Lula vai postar fotos. Não tenha dúvidas que a galera do PT regozijando vai postar fotos. E aí, meu amigo, nem a Globo passa pano quando o Lula tá ali lambendo o Maduro. Nem a Globo passa pano. Então, é mais um presentinho para a oposição mostrar quem é o Lula, né, ao lado do Maduro. O problema é que em 2026 o TSE vai falar que é proibido, né, é fake news, falar que o Lula gosta de um ditadorzinho, né? Ele gosta de uma ditadura, né? Vamos lá. Outra questão que a gente vai falar também, matéria da revista Oeste. O ditadorzinho, né, o homem bom ali, ele está desafiando a Corte Internacional. Já vocês sabem que já tem, né, uma determinação contra o Maduro dos Estados Unidos. Na Corte Internacional, se eu não me recordo, não tem determinação de prisão do Maduro. Na Corte Internacional, não. Olha que ironia, né? Contra o Netanyahu, tem. Contra o Maduro, não. Se eu não me engano, tá? Mas o que acontece? A Corte Internacional disse que se o Maduro resolver tentar manter eleições em Essequibo, que é um território da Guiana, ou seja, se o Maduro abrir guerra contra um outro país aqui e invadir o território da Guiana, ele vai ser sancionado pelo Tribunal Penal Internacional. Aí sim, não basta os desmandos, os roubos, né, o escarcéu, os ativistas políticos desaparecendo lá, né, a ditadura da esquerda, a esquerda adora, né? Ela anunciou, a Venezuela, que seguirá adiante com a realização das eleições parlamentares e regionais no território de Essequibo, mesmo depois de uma ordem da Corte Internacional de Justiça pedida suspensão. Em comunicado divulgado na sexta-feira, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que, abre aspas, jamais reconhecerá a jurisdição da corte e, por isso, não acatará nenhuma de suas decisões. Tinha que ter uma ordem de prisão logo. E aí eu te pergunto, uma vez que tem uma ordem de prisão contra o Putin, o Lula indo lá na Rússia, né, participando de agendas bilaterais com o Putin, ele está cometendo algum crime? A Corte Internacional poderia pôr alguma sanção contra ele? De certa forma, deveria, né? De certa forma, deveria. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer discutir todas as pautas, né? Da política, que está acontecendo na geopolítica e na política nacional. Enfim, aqui a gente trabalha para tentar sempre trazer as informações com a maior relevância, com a maior qualidade para vocês, sempre passando por várias matérias, trazendo pontos, né, realmente importantes para vocês, tá bom? E aí, só posso desejar a vocês uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para toda a sua família. Gratidão pela confiança, pela credibilidade que vocês têm em nosso canal, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu vejo vocês daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, é o nosso terceiro editorial. Lembrando que são 4 editoriais por dia, um às 9 horas da manhã, um ao meio-dia, um às 4 horas e o último às 7 horas da noite. Então, às vezes o YouTube não te notifica, não te deixa antenado, né? Então você faz o seguinte, entra nesses horários, dá uma pesquisada lá e você vai ver que cada editorial é numerado, né? 1, 2, 3 e 4 ali para você estar acompanhando. Tudo bem? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.